Olá pessoal, todos bem-vindos a mais uma aula do canal Gênios da Física. Na aula de hoje nós vamos continuar resolvendo questões do concurso público docente EBTT, Ensino Básico Técnico e Tecnológico, do IFPA, Campus Belém, a prova de Física de 2022, a questão de número 44. Nós já apresentamos as questões aqui no canal, todas elas, da prova de Física. Eu vou respondê-la assim que eu ler o seu enunciado, tá? Então nós vamos ler aqui o enunciado e em seguida resolver a questão. Então diz o seguinte: a radiação de corpo negro é a radiação eletromagnética térmica dentro ou ao redor de um corpo em equilíbrio termodinâmico com seu ambiente, emitida por um corpo negro, um corpo opaco e não refletivo idealizado. Possui um espectro específico de comprimento de onda inversamente relacionado à intensidade que depende apenas da temperatura do corpo. A radiação térmica emitida espontaneamente por muitos objetos comuns pode ser aproximada como radiação de corpo negro. Abaixo temos o espectro térmico de uma estrela com raio R, temperatura absoluta T maiúsculo e luminosidade L maiúsculo. Seu comprimento de onda na faixa do visível compreende um intervalo de 400 nanômetros, que é a cor violeta, a 700 nanômetros, que é a cor vermelha. E aí ele dá um gráfico, com algumas equações, o gráfico da radiação térmica de corpo negro em função do comprimento de onda dessa estrela. E aí, continuando na leitura, diz o seguinte: qual a razão entre a temperatura da estrela e do Sol? É a primeira pergunta. Segundo, e também a razão entre os raios dessa estrela e do Sol, respectivamente, no ponto de máximo na curva tracejada preta da figura, de aproximadamente 600 nanômetros. Dica: faça as aproximações. Então ele dá alguns dados no SI, ele dá o valor da constante de Planck, 6,63 vezes 10 a menos 34, velocidade da luz 3 vezes 10 a oitava, constante de Boltzmann é 1,38 vezes 10 a menos 23, constante de Stephen-Boltzmann 5,67 vezes 10 a menos 8, a luminosidade da estrela 3,9 vezes 10 a 26, a temperatura solar em torno de 5.800 e o raio solar 6,96 vezes 10 a oitava. Todos esses valores estão no Sistema Internacional de Unidades e Medidas. Então, eu fiz aqui um pequeno esboço do gráfico, Então, o gráfico da radiação térmica emitida por essa estrela em função do seu comprimento de onda. Ele quer saber exatamente a relação que existe entre as temperaturas da estrela e do Sol e o raio da estrela e do Sol no ponto de máximo, ou seja, no ponto A. Então, está aqui o gráfico, essa curva tracejada. Você tem uma variação do espectro visível aqui em torno de 4 e 7. Lembra que a cor violeta, o padrão é 400 nanômetros. Então, se você converter isso aqui, fizer a simplificação de potência de 10, 400 é 4 vezes 10 ao quadrado, nanômetro é 10 a menos 9, aqui vai dar 10 a menos 7. 4 vezes 10 a menos 7, que é a escala multiplicativa aqui do eixo horizontal do comprimento de onda dessa radiação térmica de corpo negro da estrela. Tá? Aqui a cor vermelha é 700 nanômetros, quando você faz a simplificação fica 7 vezes 10 a menos 7. Tá? Então, de 4 a 7 vai da cor violeta à cor vermelha aqui no espectro visível da radiação térmica de corpo negro dessa estrela. Bem, e ele quer saber exatamente no ponto A, ou seja, em 600 nanômetros, ou 6 vezes 10 a menos 7 metros. Então, no ponto A, o ponto de máximo, então lembra lá quando você estuda a radiação térmica de corpo negro, para você encontrar o ponto máximo, a relação que existe entre temperatura, comprimento de onda ou frequência, você usa diretamente a chamada lei de Wien. E a lei de Wien também foi dada na figura, a equação ao lado da figura, que é lambda T, lambda comprimento de onda vezes T, é aproximadamente 0,2014 vezes a constante de Planck, C dividido por velocidade da luz dividido por a constante de Boltzmann. Tá? Então, o que você vai fazer? Você vai usar a lei de Wien. Então, usa a lei de Wien, que é essa daqui, certo? Para o problema. Você vai colocar os valores que ele deu também, das constantes H, C e K. Multiplica tudo e divide, certo? E aí, o lambda ele quer saber exatamente no ponto de máximo, que é 600 nanômetros, ou seja, 6 vezes 10 a menos 7. Substitui aqui, passa esse termo em vermelho que está multiplicando para o outro lado, dividindo. Depois de toda essa simplificação que você vai multiplicar, dividir, fazer o produto entre as potências, a divisão, etc., você vai encontrar uma temperatura da estrela
T maiúsculo E, eu chamei de temperatura da estrela, de 4.838 Kelvin. E aí, como ele quer saber a razão entre a temperatura da estrela e do Sol, a temperatura do Sol também foi dada, em torno de 5.800 Kelvin. Quando você divide a temperatura da estrela sobre, né, que é a razão, a temperatura do Sol, você encontra 0,8. Tá? Então, com esse resultado, né, muito simples, muito rápido, muito direto, você já poderia marcar a alternativa, né, a letra B dessa questão, né, da questão 42 desse concurso público. Você já poderia, a única opção que tem 0,8 seria essa, então você já poderia marcar e partir para uma outra questão, né? Mas aqui eu vou até o fim, então você já poderia marcar a letra B, é a alternativa correta. Mas se você quiser encontrar o raio relativo, né, que é o raio da estrela sobre o raio do Sol, você também pode fazer. Como é que você vai fazer isso? Para encontrar o raio, você tem que usar a equação da luminosidade, que foi dada também na questão, né, ao lado do gráfico. Então, L, que é a luminosidade, é 4πr ao quadrado, sigma t à quarta. Π é a constante, R é o raio da estrela, sigma é a constante de Stephen-Boltzmann e T é a temperatura absoluta. Tá? Então, ele deu a luminosidade, o π vale 3,14, a temperatura da estrela que nós encontramos foi 4.838 Kelvin. O sigma ele também deu, que é a constante de Stephen-Boltzmann, você pode encontrar o raio da estrela. Então, tudo que está multiplicando passa para o outro lado dividindo. Fica RE, né, R da estrela ao quadrado, né, o raio da estrela. Você passa o quadrado na forma de raiz para o outro lado. Simplifica aqui e aqui. Fica só dentro da raiz L sobre π sigma. E aí, quando você substitui a temperatura da estrela, que é essa, todas as constantes que ele deu no problema, você encontra o raio da estrela em torno de 10 a nona metros, tá? Tudo aqui é dado no SI, os resultados. E aí, como foi dada a luminosidade, né, em torno de 3,9 10 a 26 e o sigma 5,67 vezes 10 a menos 8, você vai encontrar o raio da estrela exatamente como 10 a nona. E aí você vai dividir, né, como ele quer o raio relativo entre a estrela e o Sol, você divide um pelo outro. O raio da estrela é 10 a nona e o raio do Sol ele também deu no problema, 6,96 vezes 10 a oitava. Quando você divide um pelo outro, você vai encontrar aproximadamente 1,44. Então, a temperatura relativa entre a estrela e o Sol, 0,8. É um item que ele pediu no problema. E o outro é o raio relativo entre a estrela e o Sol, que deu 1,44. Logo, a alternativa com todos os itens que foi solicitado é a alternativa de letra B desse problema 42, tá certo? Espero que todos tenham gostado. Até mais e bons estudos.